Empate por 2-2 entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no Maracanã. E eu vou trazer para vocês aqui o pós-jogo, falando um pouco sobre esse empate, né? Um empate em que se tivesse mais 10... Olha só que eu vou falar para você aqui. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, o Vasco venceria. Esse time do Flamengo não é nada disso que ficam falando por aí. Ah, é o bicho-papão, é não sei... Não é, cara. Basta jogar com coragem, igual o Vasco jogou. Basta jogar subindo um pouco as linhas. Basta jogar com coragem. Basta jogar pensando ofensivamente, que é isso daí. E se tivesse mais 10 minutinhos, o Vasco venceria esse jogo, tá? O primeiro tempo, um jogo em que o Vasco também foi bem. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Renato Gaúcho erra muito, né? Nesse início de escalação. Acho que mandou muito mal ali o Renato Portaluppi. O Vasco toma o primeiro gol, na minha opinião, com uma falha da zaga, a bola completamente fácil para ser cortada, né? Mas infelizmente o Robert Renan ali deixou o Pedro finalizar, o Léo Jardim bateu roupa ali para dentro do gol, mas volto a falar, o Léo Jardim não teve culpa nenhuma nesse gol, foi muito mais porque o chute saiu muito forte, né? Num espaço muito curto e acabou penalizando, né, o goleiro do Vasco. Mas enfim, o Vasco consegue, né, esse feito, o Vasco consegue, né, estar nesse momento empatando com o Flamengo. Por que feito? Porque o Vasco jogou como tem que se jogar um clássico, né? Com vontade, com coragem, e exatamente dessa forma, né? É óbvio que as questões técnicas ali são muito diferentes, né? O Flamengo, tecnicamente falando, tem um elenco mais qualificado, mas, cara, clássico, isso pouco importa, né? E mais uma vez, a gente teve aí um desequilíbrio defensivo, mais 2 gols, mas a defesa em si foi lá e resolveu também com 2 gols, né? O Flamengo faz o primeiro gol com o Pedro, naquele mole ali do sistema defensivo do Vasco. A gente teve também o gol lá de pênalti, que o PH, sem querer, eu acho que o Pedro leva a perna até o PH, né? Enfim, um pênalti muito discutível, mas mais para sim do que para não, na minha opinião. Então, um pênalti bem marcado dentro da análise do VAR. E aí o Flamengo com 2-0 abaixa um pouco as linhas, porque o Vasco sobe as linhas. O Renato Gaúcho começa a abrir mão daquilo que ele escolheu para o primeiro tempo. Ele saca o David, saca o Brenner. Quando ele coloca o Adson na ponta direita e o Andrés Gomes na ponta esquerda e o Spinelli centralizado, os dois lados da defesa do Flamengo abaixam, porque quem vai ficar subindo o tempo inteiro com o Andrés Gomes nas costas? Quem vai ficar subindo o tempo inteiro com o Adson nas costas? E o Spinelli não é um jogador que volta para marcar, que volta para armar, que volta para ser criativo. Ele fica no meio da zaga, no miolo da zaga, travando os adversários de subirem também. Com isso, o Flamengo abaixa as linhas, exatamente por conta da presença desses jogadores no setor ofensivo. E aí, abaixando as linhas, o Vasco ganha campo, o Vasco ganha espaço, o Vasco vem chegando, né? Abusou um pouco da bola aérea, mas foi a bola aérea que deu o empate para o Vasco nesse jogo, né? Primeiro o Robert Renan, corrigindo o erro do primeiro gol, subiu, cabeceou e fez ali o primeiro do Vasco na partida, né? 2-1 para o Flamengo naquela ocasião. E aí o Cuesta também, né? Que fez uma boa partida, uma partida muito melhor do que vinha fazendo o Saldívia com a camisa do Vasco. Foi ali e deu assistência ao Hugo Moura, que de cabeça, né? Ali no limite do gol legal, foi lá, cabeceou e marcou 2-2. Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco no Clássico dos Milhões. A gente tem, obviamente, um ponto somado, né, que é importante para o Vasco, né, na minha opinião, muito importante, porque joga fora de casa, dentro da tabela de classificações ali, o Vasco joga fora contra o Flamengo, né, a gente sabe que não é um jogo muito fácil, a gente sabe que não é um jogo muito simples, e consegue, né, esse, vamos dizer assim, feito de mudança. Na minha opinião, o Vasco vira o jogo para si. Como assim, Lino? Que se foi 2-2, como que o Vasco virou o jogo para si? Ele pegou o jogo e botou embaixo do braço. Olha, eu vou demandar aqui, eu vou jogar, né? E com isso, o Gigante da Colina chega a 17 pontos, né, na 12ª colocação. O Flamengo continua na vice-liderança com 27, são 10 pontos a mais. O Vasco fica a 3 pontos do primeiro da zona do rebaixamento, que é o Inter, que está jogando agora contra o Fluminense, né, nesse exato momento que eu estou gravando esse pós-jogo, e fica do G4, né, 24, 7 pontos do G4, tá tão longe, né, o campeonato não tá tão complicado assim, você vence 2 jogos aí, você acaba se aproximando, perde também, acaba se aproximando da zona do rebaixamento, mas se a gente tem uma lição para tirar desse jogo, foi a vontade, a coragem
que o time entrou dentro de campo e a falta de medo, né? Eu acho que não pode ter medo de jogar contra essa equipe do Flamengo. Essa equipe do Flamengo não é tudo isso, eu já venho falando isso há muito tempo. Todos os times que jogam com linhas altas vencem o Flamengo no Maracanã. O Lanús jogou com linhas altas, venceu o Flamengo. Então, a gente tem vários momentos, eu sei que é difícil, tem momentos do jogo que você cansa, mas a rotatividade do elenco é algo que é importante, né? O Renato Gaúcho fez essa rotatividade e eu vou falar para você, mesmo com o Brenner e com o David em campo, no primeiro tempo, que são muito questionados, né, pela torcida, o Vasco não jogou mal, né? Não foi um primeiro tempo desastroso, né? Não foi um primeiro tempo pavoroso. É óbvio que também a gente destaca aqui o Léo Jardim, que fez grandes defesas, né, durante a partida, mas a gente sabe muito bem que daria, né, para o Vasco até mesmo virar se tivéssemos mais alguns minutos. O que me incomoda dentro dessas escolhas do Renato é a insistência. Todas as vezes que a gente teve Adson em campo, todas as vezes que a gente teve, né, ali o Puma jogando pelo lado direito, todas as vezes que a gente teve alguns jogadores ali atuando, os próprios Spinelli, né, incomodando a zaga, são oportunidades dadas ao treinador, né, que o treinador toma, aproveita aí a oportunidade. E eles aproveitam. E as escolhas do Renato iniciais são de jogadores que eles não aproveitam, né? Quantas minutagens o Brenner teve nessa temporada, o David também, e tem, é óbvio, a sua função tática ali, as questões importantes referentes a esse quesito, taticamente falando, mas uma oportunidade muito menos aproveitada do que os outros, que vêm sendo opções no banco de reservas. Eu acredito muito que sequência de jogos de Sul-Americana brasileiro, não é tanto bicho de sete cabeças assim. E outra, né? Como que vai ser diante do Audax italiano lá no Chile, um jogo decisivo para pegar a liderança do grupo G? Se o Vasco vencer, é líder. Se bobear, isolado. A gente ainda não sabe quanto que vai ser Barraca Central e Olímpia. Então o Vasco pode até mesmo, no próximo jogo contra o Audax italiano lá no Chile, chegar à ponta de vez do grupo G. E quão importante foi vencer, né, na Copa Sul-Americana o Olímpia. Deu combustível, deu moral, traz boa fase, segundo jogo sem perder, né, uma vitória e um empate. Então, jogando contra o Audax e vencendo, você fica numa sequência importante sem perder. E isso gera moral dentro do elenco. Então, qual importante foi essa vitória contra o Olímpia? Muito grande, principalmente na questão da animosidade da equipe contra o Flamengo. Eu falo muito sobre isso. Quer priorizar o Campeonato Brasileiro? Vença o jogo anterior à partida do Brasileiro. Porque você vai ter um aspecto positivo na torcida, nos jogadores, enfim, vencer. E tem que ir contra o Audax lá no Chile para vencer, para chegar a pegar o Atlético Paranaense, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro com moral, com a animosidade em dia. Então, o importante vencer antes traz, né, o resultado positivo depois. E não foi contra o Flamengo esse resultado super positivo, mas uma atuação positiva também por conta desse combustível que foi a vitória na Sul-Americana no meio de semana. E aí, torcedor vascaíno, vai lá nos comentários, coloca a sua opinião. Quem foi o melhor em campo? Para mim, tá? Minha opinião. Quem foi o melhor em campo nesse jogo? Eu vou falar para vocês aqui, pode ser até uma escolha não muito popular, tá? Mas para mim, o melhor em campo foi o Léo Jardim, que em alguns momentos pontuais salvou o Vasco e proporcionou o Vasco a chegar, né, nesse empate por 2-2. Talvez você escolha quem fez o gol, o Hugo Moura, até mesmo o Robert Renan, ou quem sabe o Thiago Mendes, que foi muito participativo. Eu acho que temos coisas positivas ali nesse time que figurou no segundo tempo. Então corre lá embaixo, deixe sua opinião, que eu vou dar uma passada lá agora, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.